Causos e contos. Imagine você nascer pobre, filho de ex-escravo, numa cidade e estado extremamente racista, onde estava acontecendo linchamento de negros, e o seu padrasto abusar e espancar você diariamente. Essa é a história que nós vamos contar hoje. Robert Johnson. Se gostar, curta, se inscreva, compartilhe. A vida de Robert Johnson sempre foi coberta de uma aura de mistério, porque ninguém sabe direito quando ele nasceu. Então resolveram convencionar que ele nasceu entre dia 8 e 12 de maio de 1911 ou 1912 ou 1920. Ninguém sabe ao certo. O que sabem é que ele nasceu no Mississippi, numa cidade chamada Hazlehurst. Sua mãe se chamava Julia e ela havia sido casada anteriormente com um homem chamado Charles Dodds. E eles tiveram 6 filhos e tiveram uma vida muito boa. Ele conseguiu comprar uma terra, ele era marceneiro e eles estavam uma vida muito boa. Só que, uma certa ocasião, o Charles meteu-se em uma briga com uma influente família, Marquette, e ele teve que fugir, deixando a cidade às pressas, sob ameaça de linchamento. E ele fez muito bem, porque ele seria linchado. Só que nisso, Júlia, as 6 crianças, ficaram para trás, morando na casa, sozinha, sem marido. Era muito difícil naquela época, mas ela resistiu e continuou. Um dia ela conheceu um cara chamado Noah Johnson e ela teve um caso rápido com ele, e desse relacionamento nasceu o Robert Johnson. Quando o Robert tinha cerca de 2 anos de idade, a mãe perdeu tudo o que ela tinha. Ela perdeu as terras, ela perdeu tudo. Dizem que por trás disso daí tem a família Marquette, que nunca havia desistido de terminar o que havia iniciado ao expulsar o Charles dali. Eu não duvido nada. Então, Júlia, sozinha, precisou sair e procurar empregos e mudou de lugar em lugar. Ela não parava em cidade nenhuma, até que em uma pequena cidade pertinho de Memphis, ela conheceu um rapaz chamado Dusty Willis. Ele era meeiro. O que é isso? Ele cultivava uma terra que não era dele, mas recebia a metade de tudo que ele tinha plantado. E ela casou-se com ele e o Robert foi criado pelos dois. O Robert teve 12 irmãos, mas a vida não era nem um pouco fácil, nem para Robert, nem para seus irmãos. A vida era muito dura para os negros daquela época, naquele lugar. O sul dos Estados Unidos era complicado, ainda é, imagine naquela época. Ele, quando já teve tamanho para conseguir segurar uma enxada, ele foi colocado para trabalhar na roça e na colheita de algodão. Só que Robert queria ser músico. E a colheita de algodão estragava muito as suas mãos. E ele resolveu que ele não ia mais trabalhar. Aí, quando ele já era maior, ele já devia estar com uns 16, 17 anos, ele chegou para o padrasto e para a mãe e falou que não iria trabalhar mais lá e que ele iria embora e viver da sua música. Robert sabia que as pessoas trabalhavam nas plantações a semana toda, mas nos fins de semana eles se reuniam e tocavam uma música deles, o famoso blues. Robert começou a tocar blues nessas festas de fim de semana, só que ele não era talentoso, ele era medíocre, ele era um horror, mas ele não aceitava. Ele falava que ele iria se tornar o mais famoso músico do mundo. Existiam 2 cantores de blues naquela época ali, que o Robert era louco. Ele seguia os caras para todos os lugares. Era o Sun House,
e o Willie Brown. E ele ficava muito atrás dos caras, e ele pedia uma chance para tocar, e os caras não deixavam. Olha, tanto que ele insistiu, tanto que ele foi atrás, que um dia os caras deixaram ele tocar. E ele tocou. Ele tocou com alma, ele tocou com coração, mas não adiantou nada. Os caras falaram que ele era medíocre e que ele não tinha futuro para isso. Ele ficou arrasado. Mas, quando ele tinha 18 anos, ele engravidou uma menina de 15 anos. Ela se chamava Virginia Travis. Lógico que a família dela não queria o casamento dos dois, porque ele era um desocupado, ele tocava blues, que era a música do diabo, ele não tinha uma profissão certa e a Virginia era muito nova, a família não queria. Eles fugiram e se casaram. A família foi obrigada a aceitar, mas não antes que o Robert prometesse que nunca mais na vida iria tocar blues e que acharia um emprego honesto. Acontece que algum tempo depois ela engravidou e quando ela estava de 8 meses já de gravidez, ela resolveu ir para a casa da avó dela para esperar a hora do parto lá. E o Robert ficou na cidade dele, atrás do Sun House, atrás do Willie Brown, tocando blues. Quando chegou perto da época que ele achou que deveria nascer o nenê dele, ele foi visitar a esposa lá na casa da avó. Chegou lá, a moça tinha morrido e o bebê também. Os dois morreram na hora do parto. E culparam o Robert pela morte da criança e da moça, porque afinal de contas ele tocava blues, e o blues invocava o diabo, e ela morreu por causa disso. Aí ele ficou desesperado, ele desistiu de tudo e falou: vou dar um jeito nessa situação. A partir de hoje não morarei mais em lugar nenhum. E foi-se embora e sumiu. Ninguém sabe aonde foi parar o Robert Johnson por 1 ano e meio. Passado esse tempo, o Sun House e o Willie Brown estavam tocando, como sempre, lá naquele clube, e chegou o Robert Johnson e entrou no clube e eles falaram assim: já chegou aquele rapaz que não toca nada. Ah, meu Deus do céu. E aí, garoto? Veio espantar os nossos fãs? Robert olhou para eles e falou: deixe-me tocar só uma vez para mostrar para vocês o que eu aprendi. Pegou a guitarra e começou a tocar. Ninguém acreditou no que estava vendo. O Robert tocava coisas incríveis, notas divinas, coisa que ninguém conhecia. E ele começou a cantar, ele cantava num tom muito baixo que ninguém conseguiria descer, e depois ele subia no mais alto dos tons que ninguém conseguiria alcançar. Olha, todo mundo ficou admirado, mas como esse rapaz que há 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, não sabia tocar nada, se transformou nisso agora? Que é isso, rapaz? Você fez pacto com o diabo? Robert não disse nada, mas a partir desse dia ele começou a tocar nos bares e começou a ficar cada vez mais famoso. Cada vez ele tocava melhor, se isso era possível. Só que as letras da música dele falavam muito do diabo, falavam muito do voodoo, que é um tipo de feitiçaria negra do sul dos Estados Unidos. E olha, começou a criar uma lenda em volta do Robert Johnson. Ele começou a ser conhecido como o homem que vendeu a alma para o diabo. Começou a correr a lenda de como tinha sido essa troca. Dizem que, desencantado da vida, o Robert pegou a sua guitarra, uma garrafa de uísque e foi se dirigindo para uma encruzilhada que ficava
no cruzamento da rodovia 61 e 49, lá em Clarksdale, no Mississippi. O Robert chegou na encruzilhada e sentou-se e esperou. Quando deu meia-noite, ele começou a chamar o tinhoso. Chamou com tanta força de vontade, com tanta fé, que o tinhoso apareceu. Aí ele lhe ofereceu o uísque. Beberam juntos. Nisso, Robert disse que ele queria ser o mais famoso, o mais lendário, o mais importante cantor de blues de todos os tempos. O tinhoso disse que sim, que aceitaria. Pegou a guitarra do Robert e afinou de uma maneira que só o Robert poderia tocar. Ele afinou muito lá embaixo as notas e ensinou como o Robert deveria tocar. Mas ele disse que é o seguinte, que ele iria conseguir tudo o que ele queria, mas que tudo aquilo duraria exatamente 10 anos. Que quando o Robert tivesse 27 anos, ele voltaria para buscar a sua alma. E assim foi. Muita gente acredita nessa versão, mas muita gente acredita que não foi nada disso que aconteceu. Que ele conheceu um cara chamado Ike Zimmerman, que tocava muitíssimo bem, e que apadrinhou o Robert Johnson e ensinou tudo o que ele sabia. Sendo uma versão ou a outra, o que aconteceu na realidade depois disso foi que ele ficou muito famoso mesmo. E com essa fama veio muito dinheiro, e com esse muito dinheiro veio muita bebida, muita droga, muita boemia, muita mulher, muita coisa errada, até que um dia ele estava tocando em um bar e a mulher do dono do bar se engraçou com ele e o dono do bar ficou louco da vida e serviu para ele o uísque com estricnina, que é um veneno poderosíssimo. Tendo bebido isso, Robert Johnson saiu correndo, alucinado, e desapareceu na noite. Seu corpo foi encontrado muito tempo depois, morto, claro. Mas as pessoas afirmam que não foi nada disso. Elas dizem que enquanto ele tocava, muitas sombras começaram a se aproximar dele e que cachorros enormes, cachorros infernais, corriam atrás dele e ele saiu correndo do bar em desespero por causa desses cachorros e que ele foi atacado por esses cachorros, tanto que o seu corpo foi descoberto cheio de marcas de mordida e estraçalhado pelos tais cachorros infernais. Aonde ele está enterrado, ninguém sabe. Assim como a sua vida toda foi um mistério e cheia de lendas, sua morte também. O que acontece é que ele realmente se tornou o maior bluesman do mundo e que influenciou muita gente famosona, tipo Eric Clapton, Bob Dylan, o Queen, Rolling Stones, Led Zeppelin, Red Hot Chili Peppers e outros.